Olá, que a graça e a paz de Jesus de Nazaré esteja com você. Hoje eu quero ler com você e refletir o Evangelho de Lucas, o capítulo 22. Aproximava-se a festa dos pães ázimos, que se chama Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando um modo de o matar, pois temiam o povo. Então entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. E foi ele tratar com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe o entregaria. Eles se alegraram com isso e convieram em lhe dar dinheiro, e ele concordou e buscava ocasião para lhe o entregar na surdina, sem alvoroço. Ora, chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia imolar a Páscoa. E Jesus enviou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Perguntaram-lhe eles: Onde queres que a preparemos? Respondeu-lhes Jesus: Quando entrardes na cidade, saí-vos ao encontro um homem, levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizereis ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo como lhes dissera. E prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão, antes do meu sofrimento, antes da minha crucificação. Pois vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. O reino de Deus se estabeleceu após a morte de Jesus. 3 dias depois ele ressuscitou e passou mais ou menos uns 40 dias com os seus discípulos, orientando, instruindo-se, comendo e bebendo com eles. Comeu peixe, tomou vinho, comeu pão. Em várias circunstâncias ou seja, até que se cumpra no reino de Deus. Se cumpriu o reino de Deus ali, né? E ele disse mais: Então, havendo recebido o cálice e tendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que desde agora não beberei mais do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. 3 dias depois o reino veio, e ele bebeu e comeu com eles. E tomando pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa, porque, na verdade, o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem é traído. Então eles começaram a perguntar entre si qual deles seria o que ia fazer isso. E aí, os caras ficaram meio malucos, né? Não prestaram atenção no que Jesus estava dizendo acerca da sua morte e tal, ressurreição. E começaram a perguntar coisas absurdas, tipo: Levantou-se também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Olha só a imbecilidade dos caras. Ao que Jesus lhe disse:
Os reis dos gentios dominam sobre eles. Os que sobre ele exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vós não sereis assim. Antes, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior que está à mesa? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve, como quem mais serve, como dar de toda a minha vida, a minha alma, o meu espírito para vocês. Mas vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas provações. E assim como meu Pai me conferiu domínio, eu vos confiro a vós, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre trono, julgando as 12 tribos de Israel. Aí Simão Pedro, ele diz: Simão, Simão, ele avisa a Simão Pedro: eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus tornou a dizer-lhe: digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes tenhas negado que me conheces. E perguntou-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou porventura alguma coisa? E eles responderam: nada, Senhor. Disse-lhe, pois: mas agora quem tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e quem não tiver espada, venda o seu manto e compre-a. Porquanto vos digo que importa que se cumpra em mim isto que está escrito. E com os malfeitores foi contado, pois o que me diz respeito tem seu cumprimento. Disseram ele: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhe Jesus: basta. Então saiu, e segundo seu costume foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-lhe deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, e dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, Pai. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. É o tipo de estresse tão grande que a pessoa passa a suar sangue. A medicina fala desse tipo de estresse. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Estando ele ainda a falar, e eis que surgiu uma multidão, e aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus, porém lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Você vê que nem sempre os beijos são de amor, né? Quando os que estavam com ele viram o que ia suceder, disseram: Senhor, feriluzemos a espada? Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então disse Jesus aos principais sacerdotes e aos oficiais do templo e anciãos que tinham ido contra eles: saístes como a um salteador com espadas e varapaus? Todos os dias eu estava convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora
e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E tendo eles acendido fogo no meio do pátio, e havendo-lhes sentado à roda, sentou-se Pedro entre eles. Uma criada, vendo-o sentado ao lume, fixou os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu não o conheço, não o conheço. Daí a pouco outro viu e disse: tu também és um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E tendo passado quase uma hora, outro afirmava, dizendo: certamente este também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. Imediatamente ele ainda a falar, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E havendo saído, chorou amargamente. Os homens que detinham Jesus zombavam dele e feriram-no, e vendando-lhe os olhos, perguntavam, dizendo: profetiza, quem foi que te bateu? E blasfemando, diziam muitas coisas contra ele. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio deles, onde lhes disseram: se tu és o Cristo, dize-no-lo. Replicou-lhes ele: se eu vos disser, não o crereis. Se eu vos interrogar, de modo algum me respondereis. Mas desde agora estará sentado o Filho do Homem à mão direita do poder de Deus. Ao que perguntaram todos: logo, tu és o Filho de Deus? Respondeu-lhes: vós dizeis que eu sou. Então disseram eles: por que ainda temos necessidade de testemunho? Pois nós mesmos o ouvimos da sua própria boca.